Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Para quem não sabe, nós estamos aos domingos pregando o livro de Jonas, uma série muito especial, muito edificante. Nós chamamos de Acorda Jonas. No meio do livro de Jonas, nós queremos ser despertados para a pregação do Evangelho. Hoje nós vamos para o capítulo de número 2, é a terceira parte dessa série. Jonas, capítulo de número 2. São 10 versículos. Vamos ler aí a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, na tua casa, na tua santa presença, louvando mais uma vez o teu santo nome e nos dispondo a ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, que o Senhor possa nos conduzir, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, cheios da tua presença, movidos pelo teu favor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no capítulo anterior, nós vimos Jonas fugindo de Deus. Mas nós vimos também Deus à procura de Jonas. A missão de Jonas de fugir do Senhor, nós vimos também que certamente era um fracasso desde a sua intenção, desde a sua idealização. Certamente Jonas já estava indo em direção ao fracasso da missão que ele tentou no seu coração. Missão essa contrária à missão que Deus o havia designado. O que Deus havia dito era: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o que Jonas fez? Foi no caminho contrário, tentou fugir em direção a Tarsis, e nisso então tentava ele escapar do Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conduz todas as coisas.
Jonas então estava em uma missão fracassada. Jonas fugiu para o mar. Pensou ele que no mar escaparia de Deus, mas Deus estava no mar. Foi Deus que enviou os ventos e aquela grande tempestade à procura de Jonas. Nós vimos também o quanto Jonas foi um grande causador de problemas. E na sua desobediência, Jonas, tentando se esconder, foi até o porão da embarcação em que estava, mas foi descoberto. E não apenas descoberto, Jonas foi confrontado pelos pagãos naquela embarcação. Nós vimos o quanto era vergonhoso que Jonas estava passando, mesmo conhecendo o Deus soberano, declarando que este era o seu Deus. Ainda assim, Jonas estava sendo repreendido por outras pessoas que a priori não conheciam esse Deus, sendo repreendido porque estava justamente desobedecendo o seu Deus. Nós vimos também Jonas nas suas contradições, porque mesmo conhecendo a Deus, o coração de Jonas mais ainda se endurecia. Quanto mais ele percebia que era a mão de Deus que estava ali, o cercando, mais o seu coração endurece. Mais violenta ainda ficava a tempestade, porque Deus não iria desistir de Jonas. Jonas não estava disposto a mudar. Ele estava preferindo morrer a mudar de posição. Porém, apesar da desobediência de Jonas, ele ainda foi usado por Deus na embarcação. Deus, na sua soberania, tocou de alguma forma o coração daqueles homens que no início estavam clamando aos seus próprios deuses. E no final do capítulo de número 1, nós vamos ver aqueles homens clamando ao Senhor, ao Deus soberano. Jonas, usado, apesar de não ser alguém que estava se colocando à disposição de Deus. Isso nos mostra o quanto Deus tem poder, o quanto pode usar quem Ele quiser. E mesmo sem querer, Jonas acabou sendo então esse instrumento de Deus na vida daqueles marinheiros. Por fim, nós vimos que Jonas foi poupado por Deus, que ao ser lançado então ao mar, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas, ali onde ele ficou por, diz a palavra, 3 dias e 3 noites. É aí que nós chegamos então ao capítulo de número 2. O texto agora vai nos apresentar a oração feita pelo profeta a Deus, quando já estava dentro do peixe. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. E se aquela embarcação, diz a palavra no versículo 4 do capítulo 1, estava ameaçando arrebentar-se, tão violenta era aquela tempestade, imaginem vocês o que não passaria um homem lançado ao mar revolto, assim como Jonas foi. Jonas foi por aqueles marinheiros lançado então naquele mar, porque pensavam eles, e assim realmente aconteceu, que essa seria então a única possibilidade de que o mar viesse a se acalmar. Mas eles sabiam que lançar Jonas então ao mar seria praticamente decretar a morte de Jonas. Por isso eles oraram, no versículo 14 do capítulo 1, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eles oraram ao Senhor, falaram com o Senhor antes de lançar Jonas ao mar, porque sabiam que tamanha era a violência daquela tempestade dos ventos, que certamente homem algum resistiria ao ser lançado então ao mar. Chances de sobrevivência praticamente nulas para Jonas.
Porém, o texto vai nos revelar que Jonas não apenas sobreviveu, mas foi também engolido por um grande peixe. E ali então fez uma oração ao Senhor. Nós vamos ver uma oração de alguém com o coração contrito, com alguém que está reconhecendo o livramento de Deus ali, no ventre daquele peixe. Uma oração maravilhosa de gratidão, uma oração que nos trará aqui nessa noite, certamente, várias lições. A primeira lição está aqui no versículo de número 1, quando o texto nos diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Esses próximos versículos, meus irmãos, eles nos mostrarão justamente a angústia de Jonas. Jonas foi jogado ao mar em meio, como dito, a essa intensa tempestade. E perceba, algo aqui que às vezes nem todo mundo atenta no texto. Jonas, ele não foi lançado ao mar e o peixe logo apareceu. Jonas foi lançado ao mar e o mar revolto, de alguma forma, empurrou Jonas para o fundo. Nós vamos ler, Jonas descreve isso aqui nos próximos versículos. Certamente, ele foi tomado pelo medo da morte. Já tomou um caldo daqueles na praia assim? Tá lá, tô só na beirinha, a onda vem e a gente já fica com medo de morrer. Imagine Jonas em alto mar, sendo lançado em meio a uma tempestade. Certamente foi tomado pelo medo da morte. Porém, quando tudo parecia perdido, o grande peixe o engoliu. Mas aí você pensa assim, não, então se o peixe engoliu e ele estava lá no mar, ele achou bacana. Quem ia achar bacana? E você está no mar e certamente sendo empurrado para baixo, como Jonas descreve, no meio de toda essa turbulência, eu quero o quê? Eu quero botar minha cabeça para fora. Eu quero sair, eu quero que alguém me encontre lá e talvez me resgate, ainda que ele estivesse vivendo ali aquele conflito de homem que, de certa forma, até queria morrer. Porém, imagine você que Jonas talvez pensasse, eu não estou no dia bom, já me lançaram no mar, eu estou indo para a morte, e agora ainda você, isca de peixe, foi engolido. Certamente, num primeiro momento, não é para Jonas o sentimento de que ele está sendo socorrido. O sentimento de Jonas certamente era de que as coisas estavam ainda piores. Ele toma aquele momento certamente como um momento mau, pior ainda do que tudo aquilo que estava acontecendo. Provavelmente até se perceber vivo dentro do peixe. E aí então ele faz essa oração. Na hora da angústia, meus irmãos, que era justamente o que Jonas estava vivendo, muitas pessoas se voltam contra Deus. Muitas pessoas se voltam contra o Senhor, por quê? Porque não aceitam o que têm vivido. Na hora da angústia, muitas pessoas lamentam, choram, não compreendem e se lançam as suas palavras contra Deus. Porque muitas vezes não acham justo, não acham correto, acham que há outros piores que deveriam passar por aquilo ali. Era o sentimento de Jonas. Quer dizer que eu passo por isso e os assírios, o povo de Nínive, estão lá mó de boas. Não pode ser assim. Então Jonas está angustiado. De fato, poderia nesse momento se voltar contra Deus. Mas, meus irmãos, algo que nós não podemos nos esquecer nesse livro é que ainda que se demonstre desobediente, e a passagem toda, o livro todo nos descreve a desobediência de Jonas, ainda assim Jonas é alguém que conhece a Deus e teme a Deus. É bem conflituoso isso, porque a gente pensa então, não, se conhece a Deus, se teme a Deus, precisa necessariamente ser alguém obediente o tempo inteiro, mas
Olhemos para nós mesmos. Quantas vezes nós não desobedecemos a Deus? Ainda que temamos o seu nome. É ou não é? Quantas vezes vamos contra a sua palavra? Quantas vezes o nosso coração se endurece? Então não é de se espantar, meus irmãos, que Jonas esteja vivendo aqui uma viagem em desobediência. Não é de se espantar, porque nós, muitas vezes, somos desobedientes como Jonas. Mas, quem teme a Deus, no momento da angústia, busca então se humilhar, busca então a presença de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui na oração de Jonas. O texto nos diz que dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Até aqui, meus irmãos, Jonas não havia orado em nenhum momento. Jonas não orou para sair da sua cidade em direção a Jope. Jonas não orou para dizer, estou indo agora em direção a Tarsis. Deixa eu orar aqui para ver o que Deus quer. Não, ele estava fugindo, ele não orou para isso. Jonas não orou para dizer assim, eu vou me esconder lá no fundo da embarcação. Jonas não orou a Deus quando disse aos marinheiros que deveriam lançá-lo ao mar para que o mar se acalmasse. Jonas não ora a Deus em momento algum. Até aqueles marinheiros pagãos, como nós vimos agora há pouco no versículo 14 do outro capítulo, até eles oraram ao Senhor. Jonas até aqui não havia orado em momento algum. Nenhuma das suas decisões durante a sua fuga é pautada em oração. Mas agora, Jonas sente a necessidade de orar. Nós vemos aqui, meus irmãos, o quanto a desobediência enfraquece a nossa vida de oração. Nós já temos dificuldade em orar. Nós já somos muitas vezes tomados pelas nossas questões, necessidades e preocupações pessoais, e muito tomados no nosso tempo, deixamos muitas vezes de lado a oração. Pense então que aqueles que estão em desobediência ao Senhor têm mais dificuldade ainda de orar. Por quê? Porque o seu coração está muitas vezes tomado de amargura, rancor, ressentimento. Contrários à vontade de Deus, não querem encontrar com Deus. E a oração é um lugar de encontro com o Senhor. Já aconteceu de você ir passar por determinada rua e você diz assim, nessa rua aqui mora fulano de tal, eu não quero falar de fulano de tal, eu não quero encontrá-lo por algum motivo. Aí o que você fez? Você foi lá e deu a volta assim pela outra rua. Só eu? Não, você fez isso já também. Quando o homem, estando na sua desobediência, ele não quer encontrar com Deus, ele certamente fugirá da oração. Porque ele sabe que, inevitavelmente, a oração é um lugar de encontro com Deus. Mas aqui, Jonas então descobre em si uma necessidade de orar, de encontrar com Deus. De falar com Deus sobre coisas que ele ainda não havia falado. E principalmente, porque nós veremos que Jonas não pede nada a Deus, mas principalmente de se colocar nesse momento com o coração contrito e agradecido a Deus por o estar livrando da morte. Muitas vezes o Senhor permitirá situações que nos conduzirão a voltar até a presença dele. É o que nós vemos aqui. No versículo 2, inicia aí a oração de Jonas. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Deus, meus irmãos, ele escuta o nosso grito em meio à angústia. Isso é algo maravilhoso. Coisa mais maravilhosa, meus irmãos, e consoladora é saber que Deus escuta as nossas orações no meio das nossas angústias. Sabe uma coisa que eu tenho medo? Eu tenho medo. Não curto muito
interior, lugar distante, né? Um salve aí pra galera que é do interior. Mas eu não curto muito. Sabe por quê? Eu morro de medo de não poder, se necessário, correr para um hospital. O piorzinho que seja, é bom, né? E ali só tomar uma Neosaldina. Eu fico pensando assim, o pessoal naqueles lugares distantes, sabe? Sem recurso, sem suporte. Hoje com a internet a gente vê coisas assim, às vezes pessoas sendo carregadas em redes, quilômetros, para chegar a um lugar para serem atendidas. Meus irmãos, isso deve ser sofrível demais. Que aqui, mal ou bem, você corre ali, vai na UPA, você vai esperar algumas horas e de repente será atendido. Mas, os particulares são assim também. Mas, você tem uma expectativa. Alguém em um lugar desse distante, muitas vezes não terá expectativa. Muitas vezes não será socorrido. Muitas vezes não descobrirá o que tem. A oração, meus irmãos, é saber que alguém nos escuta no meio da nossa angústia. Naquela hora que ninguém está pronto para nos escutar, no sofrimento do meio da noite, Deus está acordado, atento, disponível e disposto para falar conosco. Isso é a oração. Como é maravilhoso saber que temos um Deus assim. Como é maravilhoso saber que temos um Deus que não se voltará contra nós por aquilo que nós fizemos. Nós somos assim. Você fez um mal contra mim. E de repente, quando você me procurar, não encontrará da minha parte eu completamente disposto. Não me encontrará completamente alegre. Não me encontrará completamente disponível, agradável. Talvez eu nem faça tudo o que deveria fazer, porque nós somos assim. Mas Deus, ainda que tenhamos passado um dia inteiro desagradando a Ele, se no final do dia nós o procurarmos, Ele nos escutará atentamente. Certamente Ele nos escutará. A oração, meus irmãos, ela não é apenas um meio de buscar, então, um refrigério. Mas além disso, ou muito mais do que isso, a oração é a oportunidade de falarmos direto com o Deus Consolador. O Deus soberano, o Rei do Universo. Imagine você que abriram lá um buraco na sua rua para mexer na água. E não fecharam o buraco. Aí foram embora. Aí ficou aquela coisa, criou lama, tem atraído bicho, tem sido ruim de você passar, levar o seu filho para a escola. E você precisa procurar pessoas para recorrer. E aí nessas horas você precisa de alguém que possa resolver. Alguém que tenha uma posição que resolva. Você pode tentar falar com o presidente da associação do bairro. E não dando certo, tentar falar com o vereador. E não dando certo, tentar falar com o prefeito. E não dando certo, tentar falar com o governador. E se ainda assim nada der certo, você diz assim, só falando com o presidente, né? Primeiro você tem que achar ele aqui no país, né? Mas só falando com o presidente vai resolver o meu problema. Agora imagine você, a luta para marcar uma audiência com o presidente. Gente, a oração, e por isso nós não podemos desvalorizar a oração. A oração é um acesso direto à sala do Rei do Universo. Que maravilha! Sem precisar passar pelos assessores dele. Ele nos permite adentrar na sua presença. E mais do que isso, Ele está atento, Ele quer nos ouvir e Ele quer resolver as nossas questões. Isso é oração.
Jonas foi ao Senhor em desespero. Em meu desespero clamei ao Senhor. A palavra diz: e ele me respondeu. Jonas estava se sentindo já no ventre da morte. Ali eu gritei por socorro de Jonas, e ouviste o meu clamor, ele diz. Um Deus atento, disposto a resolver, a consolar, a dirigir a nossa vida. Ele, meus irmãos, no alto da sua soberania, decidiu que iria nos ouvir. Deus, no alto da sua soberania, podendo resolver todas as coisas à sua maneira, decidiu que nos ouviria e contaria conosco por meio das orações para resolver as questões. É por isso que quando eu e você oramos, Deus intervém. Não porque tenhamos algum poder, mas porque Ele decidiu que poderia nos ouvir para tratar as questões. Eu posso orar por alguém, você pode orar por alguém, eu posso orar por uma situação, e você pode orar por uma situação, e a mão de Deus se move, não como quem é um escravo nosso, mas como quem, tendo todo o domínio, decidiu nos escutar. Nós temos algo muito interessante nessa oração de Jonas. Talvez você, tendo lido aí agora, tenha pensado assim: olha, essa oração ela parece muito com um salmo. De fato, a oração de Jonas traz vários salmos. Jonas aqui orou os salmos. Jonas era um conhecedor da palavra de Deus. E como é importante, meus irmãos, conhecer a palavra e recorrer ao Senhor por meio da sua palavra. Porque Deus não nega a sua própria palavra. Nós podemos negar, Deus jamais negará. Então Jonas recorre ao Senhor por meio da palavra. Quando aqui nós vemos Jonas falando: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O salmista, no Salmo de número 120, no primeiro versículo, ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. É muito semelhante. É a mesma questão. Eu clamei ao Senhor angustiado no meu momento de angústia e Deus me ouve. De alguma forma, Jonas e os salmos vão se reafirmando. E isso para nós é maravilhoso. A certeza que nós temos de que Deus de fato responde. Deus, meus irmãos, Ele não rejeita um coração quebrantado. Talvez você já tenha escutado isso, mas é muito importante que nós não apenas tenhamos escutado, mas que nós tenhamos certeza, convicção. Deus não rejeita um coração quebrantado. Nós não estamos dizendo com isso que Deus fará tudo o que o nosso coração deseja quando chegamos até Ele. Não. Mas Deus não nos rejeitará, Ele não nos colocará para fora da sala quando chegamos a Ele com o coração quebrantado. Pela oração, então, nós encontramos em Deus respostas. Nem sempre as respostas da maneira como nós queremos, mas certamente encontraremos respostas, especialmente no meio das nossas angústias. Jonas diz: do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O salmista, no Salmo 18, versículo 4, ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. A sensação de Jonas era a sensação do salmista. E Jonas descreve isso aqui na sua oração. No versículo 3, Jonas diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Algo importante aqui também é entender que Deus nos mostra o seu amor por meio da disciplina. Na última quarta-feira, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós
Vimos o apóstolo Paulo falando da importância da disciplina no meio da igreja. E falamos que a disciplina é uma das marcas de uma igreja bíblica. Agora, nós vemos aqui por meio da oração de Jonas, um Deus que nos mostra o seu amor por meio da disciplina. Jonas, ele discerniu corretamente. Desde antes de ser lançado ao mar, ele já sabia que Deus estava o procurando. Ele já sabia que a tempestade, que os ventos que estavam ali atingindo aquele barco, era porque Deus estava insatisfeito com aquilo que ele havia feito e estava atrás dele. Ele entendeu isso. Ele entendeu também que não foram os marinheiros que o lançaram no mar. Deus o lançou no mar. E por isso ele diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Será que nós teríamos coragem, meus irmãos, de admitir que Deus nos lança muitas vezes em mares turbulentos, porque nós temos feito algo de errado? Mas se tivermos coragem de admitir isso, que muitas vezes o próprio Senhor, ele vem, como de Jonas, como um turbilhão ao meu redor. Quando nós temos coragem de admitir isso, nós vamos precisar reconhecer também o amor de Deus. Que ainda que por meio de pressões, que ainda que por meio de uma tempestade que recai sobre nós, ainda assim Deus nos ama. E por meio da disciplina sobre nós, Ele demonstra o seu amor. Deus demonstra o seu amor nos disciplinando. Sabe por quê? Lá em Hebreus vai dizer que a disciplina, ela provém de um pai. Você não pode sair por aí, né? De seus meninos ali, alguém foi lá, sei lá, derrubou uma coisa ali. Não pode sair disciplinando o menino dos outros. Dá até treta esses negócios, né? Chegou lá na escola, você não pode sair disciplinando o filho dos outros. Nós disciplinamos os nossos filhos. E por isso Deus também disciplina os seus filhos. Então reconhecer estar sendo disciplinado por Deus é reconhecer que Deus é nosso Pai e que nos ama e por isso nos disciplina. Por isso age, talvez nós sentindo algo como se fosse contra nós, mas ao mesmo tempo é a nosso favor. Então Jonas é lançado ao mar, ventos fortes, tempestade, depois engolido por um peixe, para o seu próprio bem, porque o seu pai o está disciplinando. Outra coisa sobre a disciplina é que Deus age, meus irmãos, assim, porque Ele não desistirá de nos trazer de volta. Ele lança os seus filhos pelo abismo, como Jonas vai descrever, o abismo dos mares, para quê? Para que nós também possamos descobrir a profundidade da nossa indisciplina. Para que possamos descobrir a profundidade da nossa rebeldia. E Ele vai então e nos lança. É algo que os pais fazem. Disciplinam os seus filhos. E a disciplina deve ser proporcional. Proporcional. Se o menino dormiu sem escovar os dentes, eu não posso pegá-lo e botar ali agora ele num pau de arara, arrancar o couro dele. Não, proporcional. Ele deixou de fazer uma atividade da escola. Tem que ser proporcional. Então, a descida de Jonas às profundezas dos mares o faz perceber o quão profundo estava o seu problema contra Deus. É algo que nós precisamos estar atentos para que possamos perceber o amor de Deus por nós.
quando nos disciplina. No versículo 4, nós vamos ver também que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Olha o que Jonas diz. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ele declara, eu fui expulso da tua presença. É interessante isso aqui, sabe por quê? Porque Jonas estava querendo fugir de Deus, fugir da presença de Deus. E agora, de alguma forma, ele conquistou isso. Ele fugiu, correu, está aí, ó. Vai lá pro fundo do mar. E agora parece que ele está um tanto contrariado, porque ele conseguiu o que queria. É claro que Deus está lá também. Mas de alguma forma, na cabeça de Jonas, eu estava querendo realmente fugir, mas agora eu consegui. E olha o problema que eu arrumei. Sabe por quê, meus irmãos? Jonas acaba conquistando aí um grande problema, porque o pecado nos afasta de Deus. E algo extremamente ruim, talvez a pior coisa que nós possamos fazer, ou que o Senhor faça conosco, é que estejamos lançados à nossa própria sorte. É que um homem que queira sair da presença de Deus, escute de Deus um sim ao seu desejo. E seja realmente entregue à sua própria sorte, entregue aos seus próprios desejos, a fazer as coisas de acordo com a força do seu próprio braço. Sabe por quê? A palavra nos aponta que até o bem que há em nós provém de Deus. Quando somos entregues a nós mesmos, por conta dos nossos pecados, quando somos lançados para distante de Deus, por conta do nosso desejo de pecar, o que nós acabamos vivendo é justamente isso. Nós só encontramos trevas, nós só encontramos o abismo, nós só encontramos sofrimento distante de Deus. É isso. A priori, os prazeres parecem bons, parecem que realmente temos conseguido coisas, mas no fim da caminhada, nem que seja na eternidade, o que um homem assim perceberá é que ficar distante de Deus, entregue aos seus próprios desejos, é a pior coisa que ele pode fazer. Há teólogos que defendem que o inferno é apenas isso, o homem entregue a si mesmo. A palavra nos diz lá no livro de Apocalipse que tão sofredor quanto os homens que viveram distante de Deus, estará Satanás. Então o inferno não é o lugar onde Satanás reina, com um tridente na mão, cutucando você e dizendo, vai assistir o jogo do Flamengo, para você sofrer mais. Não. O inferno é o lugar do homem entregue a si mesmo, na ausência do favor de Deus. Então isso é o pior que pode acontecer para nós. Então Jonas diz, fui expulso da tua presença. Porém, meus irmãos, Jonas é alguém que conhece a Deus e não chegou aqui ainda o fim da linha. Então ele diz, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Se o pecado é o lugar onde nos afastamos da presença de Deus, Jonas sentiu saudade do templo. Porque o templo aqui representa justamente o lugar da presença de Deus. Assim viam os judeus no tempo de Jonas. O templo era o lugar da presença de Deus. Então Jonas diz, eu fui expulso da tua presença, contudo eu olharei de novo para o teu santo templo. Jonas sentiu saudade do templo. Ele sentiu saudade da presença de Deus. E não há um homem sequer que, tendo conhecido a Deus e tendo vivido em sua presença, uma vez que caminha afastado, não sinta saudades. Não há. Por um fio de momento em que se lembre daquilo que Deus é, certamente esse homem sentirá saudades. Então Jonas está
diante do Senhor, refletindo ali sobre a sua vida, enquanto submerge no mar. No versículo 5 nós vamos ler: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Perceba, Jonas está descrevendo na sua oração dentro do peixe aquilo que ele passou até ser engolido por esse peixe. Tipo, as coisas para Jonas não estavam ruins o suficiente a ponto de que não pudessem piorar. Lançado ao mar, descoberto na embarcação, lançado ao mar, ele começa a ser submerso, o medo toma o seu coração, as águas agitadas o envolvem, o abismo cerca, o que nos dá a entender que Jonas foi empurrado a um lugar muito profundo, a ponto de perceber que não apenas era um lugar profundo, mas era um lugar obscuro. Mesmo aquelas imagens que nós temos assim do fundo do mar, que são bem assustadoras, é essa percepção que Jonas tem. E ele diz: as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Essa parte aqui é até cômica. Tipo, não está ruim o suficiente, pega aí. Vocês não acham graça na palavra, porque vocês não estão lendo direito. Então, vocês lêem assim, igual eu, assim, meio perturbado, a gente vê essas coisas e a gente sorri. A gente sorri e diz: Deus perdoa aí que eu sorri de Jonas. As algas marinhas enrolaram essa cabeça. Perceba aqui o sofrimento dele. O que Jonas está aqui também é reconhecendo que fugir da presença de Deus é se ver encurralado. Tentou fugir, não teve para onde. Deus trabalhou de todas as formas para cercar Jonas. Tem um salmo que você pode ler depois em casa, o salmo de número 139. Eu separei aqui só 2 versículos. Versículo 7 e 8 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus era a alga marinha enrolando a cabeça de Jonas, dizendo: e aí, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Saber que temos um Deus que se preocupa conosco, porque se fizermos a nossa cama no abismo, lá Ele estará. E Deus, meus irmãos, faz tudo isso por amor. Ele cerca o homem para que o homem reconheça a sua presença. E aqui especialmente, se estamos em desobediência ao Senhor, podemos esperar que certamente Ele irá nos cercar. Ele irá nos cercar. Aqui eu deixo algo a você. Às vezes a gente fica meio frustrado, especialmente quando a gente ora por alguém que a gente sabe assim: poxa, essa pessoa está desobedecendo a Deus. Um dia ela caminhou nos caminhos do Senhor e ela está insistente, relutante. Eu já tentei de tudo, eu tenho falado e está difícil. E às vezes a gente se pega ali, sabe, triste, porque parece que não está conseguindo. E se for uma pessoa da sua casa, quando ela sai, sei lá vai ela no reggae de novo, lá vai ele para a prostituição de novo, lá vai ele para as drogas de novo, dá uma dor no nosso coração. Só que o mesmo Deus que cercou Jonas no mais profundo abismo, cercará essa pessoa por quem você tem orado, não importa onde ele esteja. Ele pode escolher o pior lugar de São Luís para tentar se esconder de Deus. Lá, Deus o cercará. E isso precisa, meus irmãos, encher de esperança o nosso coração. Porque muitas vezes a gente fica: Senhor, eu não posso chegar ali. Senhor, eu não tenho mais o que falar para o meu filho.
Eu não tenho mais o que falar para os meus pais, eu não tenho mais o que falar para o meu marido, eu não tenho mais o que falar para a minha esposa. Deus é o Deus que nos cerca por amor. E Jonas sabia disso. O versículo 6, ele continua descrevendo e ele diz assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Os comentaristas dizem que é provável que o lugar onde Jonas já estava sendo levado aqui era um lugar, como é que eu posso dizer? Não era esse lugar que não é bem uma praia. Sabe aquele lugar onde tem o mar, próximo a regiões rochosas, montanhosas? Então Jonas descreve aqui os fundamentos dos montes, era o lugar mais profundo, aonde esse monte, essa montanha chegava no fundo do mar. Talvez tenha se chocado ali contra essas formações rochosas. E por isso ele diz: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. É o que eu disse. A sensação de Jonas era de que era um lugar realmente atormentador. Essa é a palavra. E o que Jonas vê aqui? Que a desobediência, ela nos conduz ao mais profundo abismo. A trajetória de quem foge de Deus, meus irmãos, é uma descida vertiginosa. Nós falamos isso aqui no culto passado. Jonas sai da sua cidade a Jope. Jope é porto, é beira do mar. Então ele de alguma forma desceu um pouco até a beira do mar. Depois ele desce a embarcação, depois ele desce ao porão da embarcação, depois ele é lançado ao mar, depois ele começa a afundar, depois ele é tomado pelo grande peixe. Então a vida de Jonas, esse trecho da vida de Jonas em desobediência, é uma descida vertiginosa por conta da sua desobediência. Meus irmãos, quando atentarmos para a nossa vida e percebermos que estamos desobedecendo a Deus, não tardemos em voltar o nosso coração novamente ao Senhor. Porque dura coisa é permanecer desobedecendo o Deus que nós conhecemos a sua palavra. O problema aqui de Jonas é que a palavra de Deus veio a Jonas. E Jonas insiste em desobedecer a palavra do seu Deus. Tem um culto aqui que eu falei algo assim. Eu falei: gente, olha, você veio aqui e você descobriu isso aqui hoje na palavra de Deus. Hoje você ganhou um grande problema. Porque você não pode mais negar que sabe o que Deus quer de você. Então sair daqui e tendo entendido o que Deus quer de você, rejeitar, resistir, desobedecer, é se colocar contra Deus e assumir a posição de alguém que será de alguma forma perseguido por Deus. Porque Deus insistirá em conduzir você à obediência. Nós somos chamados a obedecer. Tendo conhecido, a intenção é que possamos obedecer ao Senhor. Ainda no versículo 6, ele diz: a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Depois ele diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jonas, tendo chegado lá no mais profundo do abismo, agora ele declara: Senhor, tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. E o que nós vemos aqui é que não há abismo tão profundo onde a mão de Deus, meus irmãos, não possa chegar. E glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. Porque um dia éramos eu e você, presos no mais profundo abismo. Mas a mão do Senhor nos resgatou. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade com show gospel. Acho que se eu fui em 2, 3 foi muito assim. Mas o problema não é nem com a música, não é nem porque eu sou chato, nem porque eu estou ficando velho. Apesar de tudo isso ser verdade. Mas meu problema é que quando eu não era crente, eu fui tanto para show. Eu vivi tanto nessas coisas, eu ia tanto, assim, era uma coisa que eu me dedicava para fazer, para estar, para participar, para ir nas coisas que eu gostava. Que hoje eu não consigo mais me ver assim, sabe, nessas coisas noturnas. Porque me dá uma referência daquilo. Mas não há abismo tão profundo onde a mão de Deus não possa chegar. Não há. A mão de Deus certamente chegará lá. E aí, mais uma vez, pode ser com você que está aqui nessa noite, que esteja vivendo no mais profundo abismo, a mão de Deus alcança você. Pode ser por alguém que você esteja orando, e mais uma vez você diga: Senhor, essa pessoa está perdida, completamente perdida. Não há abismo onde a mão de Deus não possa chegar. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há. Não há lugar tão profundo onde o homem possa se esconder de Deus. Não há. Não há. Continuemos orando, clamando a Deus. Provavelmente aqui, como eu disse, esses versículos anteriores, eles estavam justamente descrevendo esse sentimento de Jonas enquanto ele ia ali afundando. Mas quando tudo parecia perdido, o Senhor arrancou Jonas das garras da morte e trouxe ele de volta à vida. E diz o salmista no Salmo de número 30, no versículo 3, ele diz: Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Há pessoas que de repente terão uma experiência de nova vida por conta de uma enfermidade, uma internação. Mas há pessoas que terão experiência de uma nova vida simplesmente com relação às suas concepções. Estavam completamente perdidas, com um pensamento completamente distante de Deus, presos em seus pecados. E o Senhor os resgatou. Vai ter gente que vai ter a sensação de uma nova vida vivendo dentro da igreja, dizendo assim: Senhor, eu estava perdido, eu não sabia o que era o evangelho, eu ia para a igreja, mas eu nem sabia o que era, Senhor, mas agora o Senhor me deu uma nova vida. Eu e a Andresa, a gente conversava com uma amiga essa semana, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Gente, que sensação é essa que o Senhor nos dá, de que temos uma nova vida porque conhecemos o evangelho. A gente não era o pior tipo de gente dentro da igreja, a gente era ativo, participante, envolvido, líderes, mas parece que não conhecíamos a profundidade do evangelho. A mão do Senhor nos resgatou. Então não precisa ser necessariamente alguém viciado em drogas, completamente distante da certeza dos seus pensamentos, de uma direção de pensamento, para o Senhor resgatar. Não, Deus vai resgatar pessoas dentro da igreja. Mas não há, meus irmãos, um abismo tão profundo onde Deus não possa chegar. No versículo 7, Jonas diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando acabam os nossos recursos, olha que coisa maravilhosa, nós ainda teremos sempre ao Senhor. Jonas diz: eu me lembrei de ti, Senhor. Todos os recursos de Jonas acabaram, ele estava só fugindo.
E ele tentou de todas as formas chegar o mais longe possível. E a última coisa que ele pôde fazer foi dizer aos marinheiros: me lancem ao mar, e essa tempestade acabará. E agora no mar, Jonas não tem mais o que fazer. Não tem mais domínio sobre nada. Ele só está ali, tomando cabucho. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem ticket para comprar de viagem para o próximo bar. Ele não tem como andar no meio do mar. Ele não pode nadar porque a tempestade é muito forte. Ele não pode nem puxar o ar, que é a coisa mais essencial e ao mesmo tempo simples na vida do homem, porque ele está debaixo do mar. Acabaram-se todos os recursos de Jonas. E mais, é provável que nesse momento ele já esteja ali tomado pelo peixe. Mas o texto diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Porque quando os recursos se acabam, meus irmãos, nós ainda teremos sempre ao Senhor. É claro que nós não devemos fazer disso uma teologia do Deus do último lugar. Deus vai estar lá, então eu vou fazer a minha vida do jeito que eu quero. Quando os recursos acabarem, eu lembro do Senhor. Não é isso. Mas isso nos traz, meus irmãos, na verdade, um alento que mesmo que estejamos o mais distante possível do Senhor, nós ainda podemos nos lembrar dele e nele temos esperança. Temos esperança. Nós estamos aqui nos dedicando para que eu e você tenhamos uma vida plena, caminhando junto com o Senhor, crescendo em santidade, amadurecendo. Mas ainda que um dia algum de nós venha a se distanciar do Senhor completamente, guarde isso em seu coração. Nós ainda poderemos nos lembrar do Senhor. E Ele estará lá, no mesmo lugar, no seu santo templo, no seu assentado, dirigindo o mundo, tomando as rédeas. Ali Deus estará, no seu trono de glória. E nós poderemos nos lembrar do Senhor. Jonas se lembrou das misericórdias do Senhor. Jonas se lembrou do templo, da comunhão, da presença de Deus. Meus irmãos, aqueles que estão em aflição, eles devem recorrer a Deus. Eles devem buscar a Deus. Aflitos, angustiados, com os corações doloridos, mas devem recorrer a Deus. Ainda que envergonhados pelos seus pecados, devem recorrer a Deus. Devemos fugir do pecado, mas ainda que você saia daqui nessa noite e vá cometer pecados distante dos olhos dos homens, quando você voltar à sua casa e o seu coração apertar, fale com Deus, Ele escutará você. Isso não é um incentivo ao pecado, mas isso é um alento aos pecadores, e todos nós somos pecadores. No versículo 8, Jonas declarou que a idolatria era uma atitude de ingratidão a Deus. Ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas, meus irmãos, como nós falamos nos 2 últimos cultos, ele estava tão preocupado com a nação de Israel, ele estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade deles, que ele recusou o chamamento de Deus a si mesmo. E ele acabou fazendo da sua nação e da sua própria reputação o seu ídolo.
Jonas idolatra a sua nação, Jonas idolatra a sua reputação, e agora ele cai em si, e ele percebe que com isso, ele está sendo ingrato nas suas palavras, ele despreza a misericórdia de Deus. E aqui é um ponto muito importante, sabe por quê? Porque Jonas é aquele que não quer que a misericórdia de Deus chegue sobre os ninivitas. Mas agora ele cai em si. E ele consegue perceber que é ele que está desprezando a misericórdia de Deus, quando ele faz da sua própria vida um ídolo. Ao autor que ele diz assim: aqueles que adoram ídolos descobrirão em horas de dificuldade que esses deuses são, na realidade, totalmente impotentes. Muitas vezes nós queremos viver e guiar nossa vida na idolatria, deixando Deus de lado. Nós temos os nossos ídolos. O ídolo da família, o ídolo dos filhos, o ídolo do trabalho, o ídolo do dinheiro. Todas essas coisas, meus irmãos, nós podemos viver e conviver com elas de maneira lícita, da forma como a Bíblia nos orienta, mas podemos também e corremos o risco de fazer de todas elas ídolos na nossa vida. E quando fazemos de qualquer coisa um ídolo, ou seja, qualquer coisa é colocado no lugar de Deus, quando nós acreditamos nesses ídolos, nós estamos desprezando a misericórdia de Deus. Nós estamos desprezando o favor de Deus. E foi isso que Jonas entendeu. E foi levado a ter um coração contrito ali quando estava no ventre do peixe. E o fim da oração de Jonas nos revela que o verdadeiro sentido da vida só está em Deus. No versículo 9 ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas, tendo passado por todo esse processo, Jonas agradece a Deus. Jonas se compromete a oferecer sacrifícios ao Senhor. Jonas diz que cumprirá os seus votos diante de Deus. Mas principalmente Jonas reconhece que a salvação vem do Senhor. Isso aqui é um soco no estômago de Jonas. Porque ele queria determinar quem iria ser salvo. Ele não queria os ninivitas salvos. Essa é a grande questão de Jonas. Não queria os ninivitas salvos. E agora, na sua oração, ele declara: a salvação vem do Senhor. Logo Jonas, a salvação vem do Senhor, amém? E sabendo ele que nós não tínhamos o que fazer por nós mesmos, assim como Jonas não tinha o que fazer, ele enviou o seu próprio filho para nos salvar, apesar dos nossos pecados. Nos deu meio, pela fé. Se crermos, seremos salvos, porque nada podemos fazer, porque a salvação, ela vem do Senhor. Isso vale, meus irmãos, mais uma vez, para nós refletirmos. Alguém por quem você tem orado? A salvação vem do Senhor. Não jogue a toalha por você mesmo. Continue a orar, pedir a Deus, levar esse nome ao Senhor. A salvação vem do Senhor. Mas serve também para não desprezarmos quem nós achamos que não deveria ser salvo. Porque a salvação vem do Senhor. Porque o mais indigesto inimigo pode ser salvo por Deus, porque a salvação vem do Senhor. Não somos nós, não é o nosso papel ficar dizendo esse será e esse não. Olha, está vendo essa conduta desse irmão? Esse aqui não será um salvo, não é um salvo. O nosso papel é a proclamação do Evangelho. Mas a salvação
ela vem do Senhor. O versículo 10 nos diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha que maravilha! Parece que Deus concluiu o que ele queria ensinar a Jonas. Parece que Jonas entendeu o que precisava entender dentro do ventre do grande peixe. No próximo capítulo nós vamos ver que faltou uma coisinha aqui nessa oração de Jonas, mas aí é no próximo domingo. Porém, aqui fica uma última coisa para nós guardarmos: a certeza de que Deus cumpre os seus ensinos na nossa vida. Especialmente quando se trata da disciplina, Deus cumpre e nos ensina. Quanto tempo eu passarei sendo disciplinado por Deus? A pergunta não é essa. A pergunta é: eu já aprendi? Você já aprendeu? Essa é a pergunta. É porque nós somos ensinados por essa escola convencional que você precisa passar um ano naquela série para que você possa avançar. E você precisa cumprir minimamente. Você não precisa aprender tudo. Você precisa aprender o mínimo daquilo que é entregue. Tem um tempo e você precisa aprender o mínimo. Com Deus não tem tempo e eu tenho que aprender tudo o que Ele está querendo me ensinar. E glória a Deus por isso, que não me permitirá avançar sem aprender tudo o que eu preciso da parte dEle para o meu próximo passo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, nem precisa ficar de pé não. Senhor, nós te agradecemos. Como o Senhor é misericordioso conosco. Apesar de quem nós somos, das nossas fraquezas e das nossas falhas, o Senhor nos permite chegar até a Tua presença. Permite que falemos contigo. Permite que possamos apresentar, no momento da nossa angústia, tudo aquilo que tem nos tomado. O Senhor está atento. O Senhor nos escuta. E o Senhor traz para nós soluções. E louvamos o Teu santo nome por isso, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque entendemos aqui nessa noite que o Senhor não apenas está atento, mas como está nos ensinando através de cada situação que nós passamos. Entendemos também que muitas vezes somos disciplinados por conta dos nossos erros, mas a disciplina ela procede do Pai que ama o seu Filho. E, Senhor, muito obrigado por todas as vezes que o Senhor nos disciplinar. Entendemos aqui nessa noite que não há lugar tão profundo onde a mão do Senhor não possa chegar. E, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome por isso, porque há lugares profundos no nosso coração onde a Tua mão ainda deve chegar. E, Senhor, nós estamos aqui pedindo a Ti nessa noite, alcança no mais profundo do nosso ser, onde há erro, onde há engano, onde há mentira, onde há dureza, onde há desobediência. Senhor, alcança. Alcança porque nós sabemos que quando a Tua mão nos alcança, é porque chegou o momento da vida. Que assim como Jonas foi resgatado pelo Senhor, nós também queremos ser resgatados do mal que há em nós. Aos que já são salvos, nós temos a certeza que o Senhor já nos deu vida. Mas ainda tendo coisas que precisamos viver aqui, Senhor, continua a tratar conosco. Mas aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, aqueles que nessa noite
entenderam que têm vivido nas profundezas do seu próprio pecado, eis que a mão do Senhor é estendida para resgatar você nessa noite e trazer você de volta à vida. E Senhor, em nome de Jesus, traz essa pessoa à vida, traz à vida, Senhor, aqueles pelos quais nós temos orado, aqueles que de repente têm saído da nossa casa e nós ficamos aflitos, angustiados, porque não podemos alcançá-los onde eles estão. Senhor, que a Tua mão os alcance. Talvez há alguém nessa noite, Senhor, que não tem hora para voltar para casa. Senhor, a Tua mão alcançará. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso porque não há profundidade, não há abismo onde a Tua mão não possa chegar. Nós louvamos e confiamos no Teu nome, Senhor. Faz conosco tudo o que precisa ser feito. Nos traz, Senhor, tudo o que precisa ser ensinado e que o nosso coração se disponha a aprender tudo o que precisamos aprender de Ti, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.